Vamos falar de uma coisa que a gente nunca fala por aqui, Política. Política. Cotada aí na corrida eleitoral para ser a vice de Jair Bolsonaro, a agora deputada estadual Janaína Pascoal, disse que se arrependeu do voto no capitão reformado e pediu a saída dele da presidência da República. Vejam vocês, meus amigos. Vini, vamos lá para os detalhes? Pois é, Edgar, uma fala forte aí de Janaína Pascoal, apoiadora de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, cotada até no início para ser vice-presidente da República, acabou recusando, mas você vai se lembrar, Edgar, que durante a campanha até, numa convenção do próprio PSL, né, de apoiadores ali do PSL, ela já tinha confrontado bastante algumas das ideias, que ela dizendo que eles estavam agindo como os petistas mais fanáticos, que seria o PT ao inverso ali, enfim, e a Janaína Pascoal agora se manifestou de maneira bastante incisiva contra o presidente Jair Bolsonaro sobre este ato dele de sair ali no Palácio do Planalto em meio a esta crise do coronavírus, com essa possibilidade ainda, né, de estar infectado ou não, novos testes serão realizados, e aí cumprimentar as pessoas, tirar selfies, pegar em objetos, enfim, a Janaína Pascoal achou que foi um gesto muito irresponsável do presidente da República e afirmou com todas as letras na tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo: Edgar, estou arrependida do meu voto. Vamos ver. Estamos sem o áudio, Bruno. Deixa o Mourão, que entende de defesa. Vamos voltar. O nosso país está entrando numa guerra contra um inimigo invisível. Deixa o Mourão, que é treinado para defesa, conduzir a nação. Não tem mais justificativa. Como um homem que está possivelmente infectado vai para o meio da multidão? Como um homem que faz uma live na quinta e diz para não ter protestos, vai participar destes mesmos protestos e manda as deputadas, que são paus mandados dele, chamar o povo para a rua? Eu me arrependi do meu voto. Que país é esse? Como é que esse homem vai lá, potencialmente contaminando as pessoas, pegando nas mãos, beijando? Ele está brincando? Ele acha que ele pode tudo? As autoridades têm que se unir e pedir para ele se afastar. Nós não temos tempo para um processo de impeachment. Nós estamos sendo invadidos por um inimigo invisível. Precisamos de pessoas capazes, competentes de conduzir a nação. Olha aí. Pois é, fala forte da Janaína Pascoal, deputada estadual. Ela falou em homicídio doloso e crime contra a saúde pública por parte do presidente Jair Bolsonaro. E também, Edgar, o deputado federal Alexandre Frota, que também era apoiador do Bolsonaro, se bem que esse já se desgarrou há um bom tempo, né, naquela crise toda que teve também com relação ao PSL, Bolsonaro diz que já está pronto um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Vocês veem aí agora na nossa tela o tweet do Alexandre Frota, que diz o seguinte, ó: processo de impeachment de Bolsonaro está pronto e será entregue ao Rodrigo Maia amanhã, no caso seria hoje, dia 17, aí ele até brinca ali, né? Aliás, 17 é um número que conhecemos bem. Juridicamente, posso adiantar que a peça é irretocável. Porém, hoje cedinho já, o Alexandre Frota diz que devido às medidas de segurança também lá da Câmara, teve que ser adiado aí essa entrega. Que não é irretocável, é o senso de pontuação do texto aí de pedido de impeachment. Enfim, Edgar, antigos apoiadores acabam aí, neste momento aí de crise e por certas atitudes do presidente Jair Bolsonaro, se desgarrando um pouco da figura aí do candidato do presidente Jair Bolsonaro. Adri, te passo perguntando, você se arrependeu do seu voto? Como é que você sabe do meu voto? Tá na Não, cara. no segundo turno eu votei... Foi um discurso duro Sim, dela. com certeza. Primeiro, não me arrependi do meu voto. No segundo turno eu votei em Jair Bolsonaro contra Satã, vulgo PT, que foi responsável pelo maior esquema de corrupção da história. Então é um voto útil e utilíssimo. Não arrependi do meu voto porque tem bons números a apresentar. Agora, a gente já estava, né, num problema muito complicado, derivado, sobretudo, dessa polarização que a gente vive, que é a falta do senso de proporções, né? Claro que o Bolsonaro errou
errou em ser um pouquinho irresponsável em relação a tocar os manifestantes, e no meio da manifestação que estava acontecendo, a revelia do pedido dele para que não houvesse, ele disse que foi ao encontro dos populares, porque ele seria um servo do povo. Você pode acreditar ou não, achar que é uma teoria da conspiração, enfim, mas foi o que ele disse. Isso não é exatamente, não dá ensejo para que haja um pedido golpista. A reboque dessa coisa, dessa falta de senso de proporções que a gente já vive, de achar que alguém que fala, sei lá, em cabelo ruim tá cometendo crime de racismo, de achar que alguém rouba um beijo de uma mulher, tá cometendo estupro, ou o presidente, por exemplo, fazer um comentário realmente vulgar sobre uma jornalista, tá atacando a imprensa de uma maneira nacional. Existe a sanha golpista e existe o pânico justificável gerado por essa situação. Então eu entendo a Janaína falar isso, embora discorde fundamentalmente dela. Pensa bem, ela falou que ele estava cometendo homicídio doloso. E aí a gente tem que entrar obrigatoriamente na psique do presidente. O presidente é um homem popular, é o vulgo tiozão de churrasco. Então a gente já comentou isso aqui, né? Quando você pega informações assim, quantas pessoas morreram? Nenhuma. Quantas pessoas morrem por ano no Brasil de gripe? 6 mil. A imensa maioria delas de gripe, porque é idosa e idoso crônico. Aí um homem que tem uma percepção da realidade um pouco limitada como o Bolsonaro, acha que é uma gripe comum, que há um exagero histérico mundial. Não é. A gente já explicou aqui antes que essa curva de ascensão dessa gripe pode trazer um prejuízo gigantesco para o SUS, que não tem leitos assim para as pessoas que sejam infectadas. Não é que a gripe seja mortal para a maioria das pessoas. O problema é a pane no sistema de saúde. Mas eu ainda confio no senso de ignorância calculada do Bolsonaro. Ele vai se ajustar aos novos tempos, os técnicos vão alertá-lo sobre as possibilidades reais de uma infecção contagiosa que vai causar uma pane, e ele, como ele faz na economia, como ele faz na segurança pública, vai admitir a sua ignorância calculada e vai deixar isso para os técnicos. Mais uma vez, não se justifica um pedido de impeachment para uma ação que foi realmente irresponsável e impensada do Bolsonaro, mas não é um crime de lesa pátria, tampouco é um homicídio doloso. O problema é que ele não tem feito isso, né? Então, assim, a partir do momento você considera que o presidente tem uma visão limitada de alguns assuntos, o próprio presidente também reconhece que tem e disse no início do governo que destes assuntos ele deixaria nas mãos de pessoas que entendem. Então, exato. Justiça com Moro, economia com Paulo Guedes, e a saúde deveria ser com o Henrique Mandetta, que tem tratado o assunto de maneira séria e de maneira responsável. O Mandetta já deu várias informações muito claras, muito precisas sobre o momento em que vivemos. Bolsonaro não está cumprindo essas ordens e essas recomendações. O que ele fez no último domingo foi grave, foi irresponsável, foi inconsequente. Botou a sua saúde em risco e botou a saúde de outras pessoas em risco. E parece não entender e parece não querer entender isso também. Então eu acredito que uma hora ele chega lá. Eu acredito. Então, mas o problema é que o momento é grave. O momento exige uma responsabilidade maior, exige um líder um pouco mais consequente desse momento que vivemos. Então eu acho que essa grande crise global que nós estamos vivendo está expondo a incapacidade do presidente Jair Bolsonaro de liderar e de comandar a nação no momento crítico. Está expondo o senso limitado de um homem que é um homem popular e foi eleito em grande medida por ser um homem popular. Eu acho que em alguma medida o Mandetta tem que chegar para ele e falar de maneira mais dura, ainda que seja uma conversa dura realmente, e de estabelecer que ele tem que tomar as rédeas de um país que está no momento de crise em consonância com uma crise mundial. A gente espera que isso aconteça o mais breve possível. Eu espero. Ele gosta tanto de seguir o Donald Trump. Por que não segue agora? Veja o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Ele chega lá. O Trump que no primeiro momento também menosprezou um pouco a coisa, achou que não era... Depois já viu que a situação se alastrou. Exato, é um grande estadista que eventualmente saiu do estado de negação e entrou exatamente para confirmação e para ação contra essa doença. O Bolsonaro é a síntese do despreparo, Adriles. Na tua fala... Falei isso na tua fala você diz o seguinte, olha, eu acho que é o seguinte, se é calculado, primeiro, não é ignorância. Porque se houve um cálculo, houve a ciência de algo para obter algum resultado. Então, eu acho que é uma contradição. É outra coisa que eu tô falando. Não é. Você tem uma contradição na tua fala aí que eu queria colocar aqui. Não é Agora, o Mandetta já havia alertado.
É que Bolsonaro não ouve ninguém além da sua própria voz e do seu clã mais próximo. Ele escuta o Paulo Guedes o tempo todo, o Sérgio Moro o tempo todo. Não se derruba um presidente pela sua má qualificação. O impeachment não pode tirar um cara porque ele é ruim. Né? Isso deve haver ali, além da questão embasada juridicamente, apesar que muitos defendem que já houve crime de responsabilidade em vários momentos desse governo, em falas, em ações, em atitudes, em demonstrações aí do próprio... falta de senso de proporções. Do próprio presidente Bolsonaro. Agora, não dá para estabelecer um processo de impeachment, acho que tem pouca chance disso evoluir, o que o Frota está dando andamento a partir de hoje. Impeachment é coisa séria também. Você não banaliza o impeachment. Então não se tira ninguém porque é ruim, entendeu? Tem que haver algum crime, tem que haver alguma razão. Ele foi eleito democraticamente. E além da razão jurídica, enfim, deve haver uma vontade política para que isso aconteça. Não sei se é o caso, Vini. Note bem, deixa eu só te responder aqui. Então, ele tem sido, de certa forma, isolado, né? Ontem nós tivemos uma reunião aí entre os poderes aí, legislativo, nós tivemos encontro do presidente da Câmara, do Senado e do Judiciário, né? O Dias Toffoli também do STF, e o Bolsonaro simplesmente não participou. Né, quem foi o representante foi o próprio ministro da Saúde, o Henrique nós vamos evoluir esse assunto. Executivo. Então, assim, só para responder essa tua pergunta dessa motivação política para um possível impeachment do Bolsonaro. Olha, é só para te responder, Edgar. Eu não considero que o Bolsonaro seja um mau presidente. Ele tem seus problemas como todos os presidentes da história da República. Ele não é ruim. Ele é intuitivo. Quando eu falo em ignorância calculada, por exemplo, eu não entendo de biologia, não entendo de física nuclear. Se eu tivesse um Ministério da Física Nuclear, eu seria intuitivo para pesquisar, dentre as melhores opções para ser um ministro da Física Nuclear, da ciência que seja, para indicar. O Bolsonaro fez isso. Admite a ignorância dele em economia, admite a ignorância dele até em segurança pública e deixa nas mãos de um cenário técnico, de um cenário de grandes ministros, para além do loteamento de congressistas chantagistas que a gente sempre viu. Ministro. Nesse momento, ele está numa fase de negação, como o próprio Vini falou, o Trump estava. Em algum momento, as pessoas vão chamar ele na chincha, vai haver uma reunião, ele deve estar falando com essas pessoas, e isso vai ser empurrado para ele de uma maneira mais ostensiva e mais incisiva, e para falar para que ele tome as rédeas de um país no momento de crise. Pois é. Então, acho que essa intuição está demorando um pouco. A negação da ciência é uma marca do governo também. A negação da ciência, não. A contestação de alguns valores ideológicos incrustados na ciência. Então, mas isso não é uma coisa do governo, é uma coisa mundial. Se o sujeito é ignorante e só coloca em risco a própria existência, todo mundo é ignorante. Agora, em relação a algum assunto, é ignorante, isso que eu tô falando. No cargo mais importante da nação todo se junta ao povo, Edgar, no momento em que há uma contenção e uma orientação para você se isolar, ainda mais ele. Veja só, quantos casos do Brasil do coronavírus? Uma porcentagem enorme é só da equipe do governo que viajou para os Estados Unidos. Exato. Então, isso é uma gravidade. A ignorância dele é dele. Se não colocasse ninguém em risco, é uma coisa. Agora, quando você coloca outras pessoas em risco, olha... Mas aí até nisso, Edgar, veja, quando ele diz que a responsabilidade é minha... Mas então, mas aí, se eu pegar, tudo bem. Agora, e se ele transmitir? Então, mas eu quero trazer outro ponto. Havia a ignorância dele em relação ao problema da doença, a dimensão da doença. Eu não estou negando isso. Veja como ele não entende a responsabilidade do cargo que ele ocupa como presidente. Porque nós não estamos falando de um cidadão apenas, estamos falando do presidente. Eu não sou desses que fala o Bolsonaro não me representa, o Bolsonaro não é meu presidente. Não, o Bolsonaro me representa, o Bolsonaro é o meu presidente e eu espero que ele tome as medidas necessárias. Sim. Agora, se ele se coloca em risco e isso pode afetar todo um governo. Vocês estão dizendo isso não é uma responsabilidade só dele como cidadão. Ele fez isso de maneira reiterada. Ele fez isso uma vez durante um protesto popular em apoio a ele, em que ele foi movido por uma paixão. Que isso não se repita. Em relação à ação dele, isso não se repetiu. Isso foi um erro fora da curva. Eu espero que seja um erro fora de uma curva. Mas ele segue falando, Adriles. Sim, ele disse no domingo que era uma histeria, que era um exagero você estabelecer esse isolamento total. O Paulo Guedes falou isso, mas de maneira muito mais racional. Se você fizer um isolamento coletivo e ninguém sair de casa para trabalhar, a economia entra em colapso. Talvez seja isso que o Bolsonaro
Bolsonaro falando de economia agora, não estamos falando de humanidade. Mas eu tô falando de saúde, de pessoas. A economia gera dinheiro. E sem dinheiro as pessoas morrem de fome, meu caro Vinícius Moura. Então, quando o Paulo Guedes, que fala de maneira mais articulada que o Bolsonaro, que é um popular, que se todas as pessoas ficarem em casa, vai gerar um colapso econômico, que vai gerar um transtorno tão grande quanto a quebra do sistema de saúde, talvez seja esse tipo de preocupação que o Bolsonaro tenha. E talvez com as novas informações que ele receber, de maneira mais incisiva, mais ostensiva, ele tome senso exatamente da proporção da crise que está vivendo, que é uma crise tanto do ponto de vista de saúde, quanto a crise já formada no ponto de vista de um colapso econômico que vai alterar e vai arrebentar com a vida de todo mundo no país também. Olha, os técnicos... Ou seja, são duas preocupações que não se anulam.